Recentemente eu me deparei com um artigo na internet cujo título era Os golpistas mais notórios da história e seus golpes famosos. Em primeiro lugar na lista estava um homem chamado Charles Ponzi. Ele era um empresário italiano e golpista responsável por enganar milhares de investidores no início do século XX. Estima-se que Ponzi tenha tirado cerca de 32 milhões de dólares das pessoas. O chamado esquema Ponzi é um golpe simples, porém extremamente eficaz, que continua evoluindo e enganando investidores desavisados até hoje. Ele funciona prometendo falsamente altos retornos sobre investimentos, pagando os primeiros investidores com o dinheiro dos novos, e assim o ciclo continua crescendo cada vez mais. Isso não se parece exatamente com a forma como o diabo age. Ele promete grandes retornos, mas entrega resultados devastadores. Ele promete muito, mas não avisa que o preço cobrado no final será muito maior do que você imagina. Charles Ponzi viveu uma vida luxuosa por um tempo, até ser descoberto. Depois de passar anos entrando e saindo da prisão, ele foi deportado para a Itália antes da Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, se mudou para o Brasil, onde morreu pobre, sozinho e esquecido. E eu me pergunto quantas pessoas hoje recebem promessas de riqueza, fama e dinheiro feitas pelo inimigo, mas acabam sem nada além de destruição. Olhe para Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas como a vida dele terminou depois disso? Querido ouvinte, hoje existem pregadores que vendem um evangelho morno, um evangelho apenas motivacional, mas sem Cristo no centro. Discernimento é necessário. Existem pregadores que passam mais tempo em jatos particulares do que na palavra de Deus e na oração. Discernimento é necessário. Preste muita atenção em quem você está ouvindo. Jesus disse, em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a sua palavra é a verdade. Por isso, não é surpresa vermos uma batalha constante entre a mentira e a verdade no mundo e também dentro da nossa mente. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite esse momento para se inscrever no canal e nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas que precisam de paz e direção. Vamos agora olhar para algumas mentiras que enfrentamos e para a verdade que nos liberta. O diabo diz: se Deus realmente me amasse, eu não estaria sofrendo. Isso é mentira. Jesus sofreu. A crucificação foi uma das formas mais horríveis e dolorosas de punição da história, e ele passou por isso. Jó sofreu. Mesmo sendo um homem justo, enfrentou um nível de sofrimento que muitos de nós jamais conseguiríamos imaginar. Davi sofreu. Seu sucesso e popularidade fizeram com que o rei Saul se tornasse ciumento e tentasse matá-lo. Além disso, o próprio filho de Davi, Absalão, tentou tirar sua vida. Ainda assim, Davi foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Nos Salmos, ele fala frequentemente sobre seus inimigos. E se olharmos para os discípulos após a ascensão de Cristo ao céu, veremos que eles foram perseguidos e até martirizados. Portanto, lembre-se, o diabo vai mentir para você dizendo que, se Deus realmente te amasse, você não estaria sofrendo. Mas deixa eu te dizer algo: para os que creem, o sofrimento pode se tornar uma bênção. O Senhor, às vezes, usa as nossas lutas para nos lembrar de que Ele é o nosso libertador. Deus pode permitir que você enfrente uma tempestade justamente para que você se aproxime mais dele e o conheça como sua esperança e seu socorro. Pense nisso. Se José não tivesse sido rejeitado por seus irmãos e vendido como escravo, ele teria conhecido Deus que o exaltaria a uma posição de autoridade. Se a mulher com fluxo de sangue não tivesse sofrido por tantos anos, ela teria conhecido Deus como seu curador? Se Bartimeu não fosse cego, ele teria conhecido Deus que dá visão? Em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, a Bíblia diz que, depois de anunciarem o Evangelho e fazerem muitos discípulos, eles fortaleceram a fé dos irmãos, exortando-os a permanecer firmes, dizendo que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Será que as aflições, embora desagradáveis e desconfortáveis, são necessárias para que o homem ou a mulher cristã cresça em Cristo? Seguindo adiante, o diabo diz: pode fazer, não tem problema aproveitar um pouco do pecado. Isso é mentira. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 13, que se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se, pelo Espírito, fizermos morrer as obras do corpo, viveremos. Além disso, Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, diz: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado. Como ainda viveremos nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Jesus tomou sobre si o nosso pecado quando morreu e nos libertou dele. A Bíblia ensina que, no batismo, morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Ele nos deu a sua vida. Não somos mais escravos do pecado. Seguindo, o diabo diz: siga o seu coração, siga os seus sonhos. Isso é mentira. Jesus diz: siga-me. Em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, lemos que Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então ele lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com o pai, consertando as redes. Ele os chamou, e imediatamente eles deixaram o barco, o pai, e o seguiram. Esse convite para seguir Jesus e ser seu discípulo também é feito a nós. E mais do que andar atrás dele por estradas empoeiradas, existe uma verdade ainda mais profunda. Ele vive em nós quando seguimos, quando confiamos nele. Ele usa as nossas mãos para alcançar outras pessoas, e somos usados por ele para transformar vidas. Isso é muito mais poderoso do que qualquer prazer egoísta. Muitas das mentiras mais perigosas vêm em primeira pessoa, parecendo pensamentos nossos. Mesmo que algumas pareçam vir de dentro, precisamos levá-las cativas e submetê-las a Cristo. O diabo diz: se eu der, vai me faltar. Isso é mentira. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que a quem dá liberalmente se torna mais rico, e a quem retém mais do que é justo e acaba na pobreza. A igreja de Filipos não era rica, mas implorava pela oportunidade de contribuir. Na sua carta de agradecimento a esses cristãos, Paulo escreveu: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 19. Essa promessa foi feita àqueles que deram mesmo quando parecia que não teriam o suficiente. Outra mentira que o diabo conta é: colocar os outros para baixo vai me fazer parecer melhor. A Bíblia diz que devemos nos humilhar diante do Senhor, e Ele nos exaltará. Pedro nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Esse é um tema constante nas Escrituras. O Senhor derruba os orgulhosos e levanta os humildes. Muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Somos chamados a encorajar uns aos outros e a nos edificar mutuamente. Aquilo que plantamos, colheremos. Então, tratemos os outros da maneira como gostaríamos de ser tratados. E a última mentira que quero destacar é esta: o diabo diz como você pôde. Depois de nos convencer a pecar, dizendo que não haverá consequências, quando caímos em suas armadilhas, ele nos ataca com culpa, vergonha e sentimento de indignidade, tentando nos impedir de voltar ao Pai em arrependimento. Começamos a duvidar se Deus nos receberá de volta. Mas Ele recebe. Jesus já levou sobre si a punição por todos os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, a Bíblia diz que, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não fuja do Pai quando errar. Não se esconda na vergonha. Corra para Ele novamente. Você encontrará perdão e cura. Vista novamente a armadura e caminhe na luz. Agora, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante de Ti e declaramos que Tu és grande e digno de todo louvor. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus. Ajuda-nos a permanecer firmes e focados na Tua Palavra, acima das opiniões humanas e acima daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Rei Jesus, ajuda-nos a não sermos levados pelas distrações deste mundo nem pelos obstáculos que surgem no nosso caminho. Dá-nos corações totalmente comprometidos contigo. A Tua Palavra diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente Teu. Pai, declaramos que o nosso coração confia plenamente em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo nos ajude a sermos disciplinados, para não permitir que nossos olhos se desviem ou se fixem no pecado. A Tua Palavra, no Salmo 16, versículo 8, diz:
o Senhor está sempre diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Rei Jesus, enquanto tu estiveres ao meu lado, eu não serei abalado. Então, Senhor, assume o controle. Faz a tua vontade. Dá-nos força para resistir aos desejos da carne e para não tentarmos resolver tudo com as próprias mãos. Nós nos submetemos a Ti e manteremos os nossos olhos sempre em Jesus. Espírito Santo, ministra agora aos corações de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Sê essa voz mansa e suave que nos lembra de permanecer firmes em Cristo. Ajuda-nos a manter os olhos nas coisas do alto e não nas coisas desta terra. Convence-nos, Espírito Santo, a manter os olhos sempre no Senhor. Pai, dá-nos um coração que, mesmo quando tudo vai bem, continua fixo em Jesus. Eu te louvo, Senhor. Tu és santo e digno da minha adoração. Obrigado por ouvir a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E se você deseja continuar recebendo mensagens, reflexões e orações que trazem paz ao seu coração e ajudam você a dormir melhor, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, te guarde e te conceda uma noite de descanso, paz e tranquilidade. Amém.